Páscoa, a deturpação satânica de Pessa. Há muito que o grosso da humanidade virou as costas ao Eterno, gerindo a sua vida a seu belo prazer, rejeitando o conselho do Eterno, para ouvir a voz do seu próprio coração, o qual habitualmente é regido pela malícia. Existe um ponto inequívoco que devemos ter ciente, ou bem que estamos do lado do Eterno, ou bem que estamos do lado de Satanás. Não existe meio termo, ou caminhos alternativos. Mesmo aqueles que dizem ser imparciais porque não acreditam em nada, exatamente por serem incrédulos, terão o mesmo destino dos ímpios. E por quê? Porque são descrentes, logo estão do lado errado. Apocalipse 21:8. Ou seja, ou somos do Eterno ou do diabo, ou estamos no caminho apertado ou na estrada larga, ou herdaremos a bênção ou a maldição, isto é, a vida eterna ou a segunda morte. Com isto, percebemos que não há um destino intermédio, mas sim dois polos opostos. De uma forma bastante sutil, as pessoas esqueceram as indicações dos dias santos que o Eterno decretou, como o Shabat ou Pessa, e substituiu-os pelos seus próprios dias de adoração, domingo e a Páscoa romana, contrários àqueles que o Eterno determinou, e além disso acrescentaram outros festivais religiosos que são contrários à palavra do Eterno. Exemplo, culto aos mortos, 1º de novembro, e Natal no dia 25 de dezembro. No entanto, não precisamos de fazer uma pesquisa intensiva para perceber que esses dias, assim como tantos outros, Dia dos Namorados, Carnaval, Ano Novo e etc., têm a sua origem em práticas pagãs. Sobre esses, trataremos no outro estudo. No entanto, há quem defenda que as observam só pela tradição, porque toda a gente o faz, não pelo sentido religioso. Sobre isso, devemos lembrar-nos do seguinte: o Eterno quer que seu povo seja um povo separado, isto é, diferente do mundo, e para isso, na sua instrução, ele diz-nos para não imitarmos as práticas do mundo. Deuteronômio 12:30, Romanos 12:2, Efésios 5:11, Colossenses 3:1 e 2, 1 João 2:15. É preferível sermos considerados chatos aos olhos dos outros do que ímpios aos olhos de Deus. Lembremos-nos que o nosso adversário é astuto e não precisa que lhe escancaremos a porta para entrar, basta uma brecha. E essas brechas são abertas quando dizemos que não tem mal, até é bonito, ou todo o mal fosse esse. Isso não são argumentos válidos, pois ele consegue embelezar o sentido das suas práticas para que associemos a algo bom e não a algo satânico. 2 Coríntios 11, versículo 2 Coríntios 11:14. Vejamos o exemplo do Natal, associado à paz e amor e à oportunidade de reconciliação, mas no dia a seguir nada muda, tudo está igual, a mesma intolerância, hipocrisia, ódio e desrespeito de sempre, nada mudou. Vendo bem as coisas, até há algo que muda após essa época, que é o saldo da conta bancária que ficou reduzido ao mínimo, mas nada mais mudou. Depois existem os inconformados que dizem: se for a ver bem, então não posso festejar nada. É curioso que isso constitua um enorme dissabor na vida desse autoafirmado crente, mas que não está minimamente disponível para atentar e observar os dias estabelecidos pelo Eterno como estatuto perpétuo. É melhor agradar a Deus ou aos homens, não há dúvidas quanto a isso. E quantas vezes somos vistos como pessoas não gratas por sermos diferentes dos demais? Nem tem conta. No Concílio de Nicéia do século IV, foram revistas as bases da Igreja primitiva e o sistema da Igreja romana adaptou o sistema sincrético do culto pagão ao sol para ter mais seguidores. Assim poderiam agradar a gregos e troianos. O sincretismo foi o maior golpe na história do cristianismo, que acabou por esquecer as raízes da fé hebraica. Constantino adulterou as datas dos dias santos de Deus por vários motivos, e um deles foi romper com qualquer tipo de ligação que pudesse existir com os judeus. Logo, o Shabat é substituído pelo domingo e a Páscoa, do dia 14 de Abib, por uma Páscoa dominical. Ambos os dias apontam para o Deus Sol. Se atentarmos para a etimologia da palavra domingo em inglês, vemos que é o dia do sol, ou seja, Sunday. E acreditem que não são meras coincidências, da mesma forma que o nome em inglês para a Páscoa dominical é Easter, isto é, a deusa da fertilidade e da primavera na mitologia nórdica. Easter é a Ishtar da mitologia babilônica, a Ísis da mitologia egípcia, Astarte dos fenícios e Astorte dos filisteus.
Todo o mundo está voltado para o paganismo, e é caso para dizer que Satanás cumpriu quase na perfeição o seu intuito de enganar as nações. Digo quase, porque Yeshua venceu. Já que Yeshua sim cumpriu na perfeição aquilo que Deus lhe ordenou, venceu o mundo através de um sacrifício perfeito e abriu-nos a única porta que nos leva à salvação. Mas como ele nos advertiu, a estrada é apertada e cheia de perigos, e esses perigos por vezes são imperceptíveis, tanto que nos levam a dizer que não tem mal, ou todo o mal fosse esse. O chamado que Deus fez a Abraão é um chamado para toda a sua descendência. Sai dela, povo meu. Jeremias 51:45, Apocalipse 18:4. Por que devemos sair dela? O mesmo texto de Apocalipse responde: para que não sejais participantes de seus pecados e não incorra nas suas pragas. Também Ló foi advertido a sair de Sodoma, mas para sua mulher parecia não ser fácil a partida, e por isso olhou para trás, e por isso mesmo a maldição recaiu sobre ela. Gênesis 19:26. O Eterno poderá até reconhecer que possa não ser fácil para o ser humano a ruptura, devido à influência maligna que temos no nosso coração, mas é possível. 1 Coríntios 10:13 é algo que está ao nosso alcance. Já pelo contrário, se persistirmos nessas práticas, quando vier o juízo, deixará de ser possível sair, e o que em tempos foi difícil, mas possível, passará a ser impossível sair. Há um tempo para o homem se arrepender. Meditemos nisso. Não podemos tomar parte dessas celebrações de um mundo que rejeita a verdadeira palavra de Deus e o conselho destes através daquele que ele enviou, Yeshua. Ele, é claro que não devemos misturar-nos com esses. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, versículos 14 a 17. A Rainha dos Céus. Alguns textos das Sagradas Escrituras, como Jeremias 44, versículos 17 a 19, falam-nos da Rainha dos Céus, rainha esta que era adorada, ou seja, uma prática correta aos olhos do Eterno, como confirmam os versículos seguintes do mesmo texto. Segundo o livro As Duas Babilônias, de Alexander Hislop, essa rainha do céu era Semíramis, mulher de Nimrod. Nimrod queria ser o deus da terra, e Semíramis, por sua vez, sendo sua mulher, seria a deusa da terra. Nimrod e Semíramis tiveram um filho, Tamuz, e este foi apresentado por Semíramis ao povo como sendo a reencarnação de Nimrod, que entretanto tinha sido morto. Como tal, Tamuz passou a ser visto como Deus Filho. Logo, Semíramis era a mãe de Deus. Não sei se os ouvintes perceberam a ligação que existe entre este relato e Roma. A Igreja Apóstata diz que Deus, contrariamente àquilo que a Bíblia ensina, é composto por uma trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, e que o Deus Filho tem uma mãe, a Virgem Maria. Se Nimrod é o Deus Pai, Tamuz o Deus Filho e Semíramis a mãe de Deus, onde se encaixa o Espírito Santo. A trindade não é um conceito inventado por Constantino, é algo que existe há milhares de anos e é promulgado por Satanás. Segundo alguns historiadores e etimólogos, Semíramis em assírio significa pomba amorosa. De acordo com a cegueira que Satanás incutiu no mundo, ela não morreu, e sim foi ascendida ao céu em forma de pomba. Satanás arranja sempre forma de paganizar as coisas de Deus, fazendo com essas coisas sejam alvo de adoração no lugar do Eterno. Quando Yeshua foi imergido nas águas por João, o Espírito do Eterno desceu sobre Yeshua em forma de pomba, Mateus 3,16, João 1,32, e logo o nosso adversário arranjou forma de deturpar a verdade do Eterno. Hoje a pomba é visto como símbolo de paz, na verdade uma paz podre, e tornou-se o foco de adoração. Nada disto, caros ouvintes, é coincidência. Tamuz foi, portanto, elevado à condição de Deus por Semíramis e era conhecido também por Baal, nome que aparece diversas vezes no texto bíblico. Semíramis, a deusa feminina, é a precursora de várias divindades femininas de diferentes culturas: Astarte, Astarote, Vênus, Juno, Ishtar, etc. Na mitologia babilônica, esta rainha dos céus foi adorada como a deusa do impulso sexual. Na enciclopédia Hastings,
de Ética Religiosa, na página 117, nós lemos sobre essas antigas Páscoas. Um banquete de primavera com celebração, festa. Essas ocasiões eram marcadas com uma grande liberação sexual. Esta é a maligna adoração fálica, a qual o eterno Deus de Israel se refere em Isaías 57, 5:8 e Ezequiel 16, 17. Os bosques mencionados como os lugares altos, onde Israel frequentemente se prostituía em idolatria, Salmo 106, versículos 28 a 39, eram as imagens e os lugares onde aconteciam estes festivais para a Rainha dos Céus. A palavra bosques, encontrada 40 vezes na King James, vem da palavra hebraica Asherah e é associada sempre com a adoração de Astarote, aliás, Ishtar, Eostri, Ister, a deusa da primavera. O ovo como símbolo de nascimento. Os antigos babilônicos consideram que um ovo caiu do céu no rio Eufrates. Os peixes fizeram-no rolar até a costa, onde as pombas o fizeram chocar, e quando chocou, dele saiu a rainha dos céus, Ishtar. Dessa forma, o ovo transformou-se num símbolo de Ishtar, deusa muito adorada pelos antigos, e é usado hoje por cristãos que chamam sob a figura de Maria, a mãe de Deus. Enganados e iludidos, pensam que celebram uma festa santa. O costume de dar ovos de Páscoa provavelmente vem da teologia e dos costumes encontrados entre os egípcios, persas, gauleses, gregos e romanos, entre os quais o ovo era um símbolo do universo, o trabalho do Ser Supremo. Tingir os ovos pode ser proveniente dos chineses. Os ovos eram um símbolo sacrificial dos druidas. Roma, mais uma vez, faz adições à palavra do Eterno, consagrando o ovo como símbolo da ressurreição do Messias. O Papa Paulo V ensinou os povos a orar a seguinte abominável oração na Páscoa romana: abençoa, Senhor, nós te pedimos, a criatura deste ovo, que possa se transformar em sustento completo aos teus servos, que comem em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. O coelho. A moda do coelho na Páscoa terá a sua origem num paganismo antigo originário da região onde fica hoje a Alemanha. Às crianças era dito que, se fossem boas, um coelho branco colocaria dentro de suas casas, enquanto elas dormiam, em segredo, o maior número de lindos ovos coloridos em cantos ímpares da casa. Assim, aparentemente, teve início a inocente caça aos ovos da Páscoa das crianças. O coelho, para os antigos, era um símbolo da lua, a ligação entre o Sol Vênus ou Ishtar, ele que é um animal noturno. A lebre é o único coelho que nasce com seus olhos abertos. A palavra egípcia para a lebre é que significa abrir. Assim, a lebre foi associada com a abertura de uma estação nova, a primavera, em abril, no equinócio vernal. As lebres e os ovos eram também usados como simbolismo no Egito, na abertura do seu ano novo, em que os ovos eram quebrados cerimonialmente. Uma boa pergunta. Que conexão tem colombas pascuais, ovos, coelhos e roupas novas com a ressurreição de Yeshua HaMashiach? Obviamente que a resposta é absolutamente nada. A origem moderna da colomba pascual, um bolo feito em forma de cruz, é suficientemente explicada em Jeremias 7,18, Jeremias 44, versículos 17 a 19. As crianças recolhem a madeira e os pais acendem um fogo, e as mulheres preparam sua massa de pão para fazer bolos à Rainha dos Céus e para derramar as oferendas de bebida a outros deuses. Isto eles fazem para provocar a minha ira, diz o Eterno. A ira do Eterno está certamente a ser provocada quando os que se dizem ser seus seguidores praticam costumes pagãos em relação à ressurreição do seu Filho amado Yeshua. Conclusão. As Sagradas Escrituras mostram diversas vezes a adoração ao Deus Sol, Baal Tammuz, Deus esse que se tornou para as nações o alvo de adoração no lugar do Eterno Todo-Poderoso. O texto de Ezequiel 8, 15 a 18 descreve-nos aquilo que o verdadeiro Deus pensa dessas práticas. Como tal, a partir do momento em que sabemos essas coisas, que o Deus Sol Baal Tammuz, que é o filho de Semíramis, que por sua vez é representado por Jezabel, e espiritualmente pela religião apóstata dos nossos tempos, nunca poderemos tomar parte dessas celebrações. É importante sim que nos foquemos nos dias determinados por Eterno, e estes estão identificados em Levítico 23.